Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 17. Hebreus 3, 17. Hebreus capítulo 3, versículo 17, diz assim: E contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração, através da Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? O tema dessa manhã é uma pergunta. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês. A pergunta é: você está indignado? Pergunta para quem está ao seu lado: você está indignado? Uma pessoa indignada, irmãos, é uma pessoa que sente ou mostra indignação. Se você é uma pessoa que sente e mostra indignação ou mostra indignação, você é uma pessoa indignada. E uma pessoa indignada é uma pessoa que... E indignação é um sentimento, irmãos, é um sentimento de afronta, de injustiça, ou um sentimento de vergonha diante de algo que você vê ou presencia. Você vê um fato, ouve um relato, e aí vem no seu coração aquele sentimento de afronta, de injustiça ou de vergonha. E aí você estava sentindo indignação. A Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele se indigna. Quando a gente fala de indignação, irmãos, nós estamos falando de algo, de um sentimento que Deus tem e que Deus sente. Então não é algo que pode parecer à primeira vista que seja errado ou pecado. Depende. A indignação, ela pode ser errada ou pode ser certa. A gente vai ver isso nessa manhã. Mas existe uma indignação correta. Existe o sentimento de indignação que é correto e que é bíblico. E que a Bíblia manda a gente ter. Por isso a pergunta nessa manhã: você está indignado? Com a indignação correta? Você deveria estar. Se você não está, você deveria estar diante de certas situações que nós presenciamos hoje no mundo. Você deveria estar. Vamos ver exemplos na Bíblia de Deus indignado? Existem vários. Vamos ver logo no início da humanidade. Quando Deus criou o homem, não demorou muito, depois que Deus criou a humanidade, não demorou muito para que a humanidade se corrompesse. E a Bíblia diz que Deus viu a terra, Deus viu a humanidade, e não tinha ninguém justo mais. Todo mundo estava pecando. Só tinha uma exceção. Quem era? Noé. Só Noé. A única pessoa que Deus viu que estava com o comportamento correto, mas o resto, estava todo mundo na gandaia. Casavam-se, davam-se casamento, e ninguém queria saber de Deus. E Deus aí fica tão indignado, que resolve o quê? Qual foi a decisão de Deus? Destruir toda a humanidade. E salvar apenas Noé e sua família. Isso é indignação. Deus ficou indignado, irmãos. Ao ponto, a indignação dele foi tão grande que ele destruiu a humanidade. É claro que antes Deus esperou. Deus esperou muito tempo, irmãos, para ver se a humanidade se arrependia. Noé pregou durante muitos anos. Mas ninguém queria saber de nada, ninguém queria saber de Deus. E a indignação de Deus foi só crescendo, e aí Ele destrói a humanidade.
Mas temos outros exemplos de Deus indignado. Deus ficou indignado contra o povo no deserto. Deus ficou indignado contra o povo de Israel no deserto. Vamos ver o texto de novo, esse Hebreus 3,17, que fala justamente sobre essa indignação de Deus. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Irmãos, o povo de Israel, quando eles entravam no deserto, quando eles saíram do Egito e entravam no deserto, indo para Canaã, o povo só fazia aborrecer Deus. Era um povo incrédulo, era um povo teimoso, era um povo que não se esquecia do Egito, era um povo murmurador, reclamava de tudo. E aí a ira de Deus foi se enchendo com aquele povo. Deus ficou muito indignado com aquele povo, porque apesar de tudo que ele fazia pelo povo, o povo não correspondia. E o que é que Deus decidiu fazer? O que é que Deus fez? Está lá no texto. Deus fez com que aquelas pessoas que murmuravam, que reclamavam, Deus fez com que eles caíssem no deserto, ou seja, que eles morressem no deserto. Deus ficou indignado, irmãos. E vamos ter cuidado, que Deus fica indignado com murmuração, viu? Se você é um crente murmurador que reclama de tudo, cuidado. Porque os israelitas não entraram na terra de Canaã, muitos deles, foi justamente por causa de murmuração. E se tem uma coisa que deixa Deus indignado, é quando vê os filhos dele toda hora reclamando. Deus fica indignado. Mas Deus também fica indignado com o pecado. Se tem uma coisa também que indigna Deus, é o pecado. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque ele ficou indignado com essas duas cidades. E por que ele ficou indignado com essas duas cidades? Ou com os moradores dessas duas cidades? Por quê? Quem sabe? Por causa do pecado deles, irmãos. Pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra subiu até o céu. Eles cometiam abomináveis pecados. E Deus ficou indignado com aquela situação, com o pecado daquele povo. E aí resolveu destruir as duas cidades e destruir com fogo. Deus queimou as duas cidades. Queimou. A destruição foi tanta que até hoje os arqueólogos procuram e não descobriram ainda as ruínas de Sodoma e Gomorra. Não conseguem achar, porque a destruição foi total, né? As duas cidades foram queimadas, viraram cinzas. Pois é, o pecado também faz com que Deus fique indignado. Um outro exemplo, Deus ficou indignado com os dois filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. Por que Deus ficou indignado com esses dois rapazes que eram sacerdotes também, como pai? Por quê? Porque eles ofereciam fogo estranho no altar. Eles ofereciam fogo estranho. Eles não se comportavam bem como sacerdotes. Eles profanavam o santuário do Senhor. E Deus ficou muito indignado com a atitude deles. E o que é que Deus fez com os dois? Quem sabe? Deus matou os dois. Deus matou Hofni e Finéias. Só mais um exemplo de indignação de Deus. Deus fica indignado também, irmão, sabe com o quê? Que não deixa de ser pecado, que é pecado também, é rebeldia, rebelião. Deus ficou indignado com Coré, Datã e Abirão. Eram 3 príncipes do povo de Israel. Príncipes do povo de Israel. Deus ficou indignado com os 3. Por quê? Hoje eu estou testando o conhecimento bíblico de vocês, né? Por quê? Porque eles se rebelaram contra quem? Contra Moisés. E se rebelando contra Moisés, estavam se rebelando contra o próprio Deus. Os 3, ó. E Deus não teve conversa, viu, irmãos? Separou os 3, junto com as famílias. E o que aconteceu com os 3? Como é que eles morreram? Que morte horrível, viu, irmão? Que morte horrível. Como é que eles morreram? Conhecimento bíblico também. A terra se abriu.
E eles caíram dentro. Pensou? Que morte, hein? Com Deus não se brinca, irmãos. Ah, pastor, isso aí foi do Antigo Testamento, hoje é diferente, é? Vá nessa. Deus ainda pune e castiga, amém? Você lembra daquele casal que num culto, tipo esse assim, um culto, na hora das ofertas, eles vinham, né? Tava cantando aquela música, tudo entregarei, sim, por ti, meu. Aí eles vieram, né? Primeiro veio o marido, não foi? Para depositar aqui no gasofilácio. Aí Pedro perguntou, ô Ananias, isso é tudo esse dinheiro aí é todo o dinheiro do terreno que você disse que vendeu? O que é que Ananias disse? Pode ter certeza, Pedro. É? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Olha, o que é que aconteceu com Ananias? Como ele demorou de chegar em casa, a mulher estava fazendo a comida, ficou preocupada, né? O que aconteceu com meu marido? Aí foi na igreja saber o que é que tinha acontecido com o marido. Safira. Aí Pedro também perguntou, e aí, Safira? Ah, aquilo que seu marido trouxe era tudo que tinha da venda do terreno. O que ela disse? Com certeza. Aí Pedro disse, olha, os rapazes que enterraram teu marido, estão ali na porta. Está vendo aqueles rapazes ali? Eles enterraram teu marido nesse instante. Eles vão enterrar você também agora. Na hora que ela ouviu isso, o que aconteceu? Buf! Ó, Deus fica ou não fica indignado? Pode dizer, irmãos, diga, fica. Deus fica, irmãos. Agora nós temos exemplos na Bíblia também de servos de Deus que ficaram indignados. Porque se você é servo de Deus, você vai ficar indignado com determinadas situações. Porque se você não fica, alguma coisa está errada com a sua vida espiritual. Alguma coisa está errada. Então eu vou citar 3 servos de Deus só. Moisés, Paulo e o próprio Jesus Cristo. Moisés, Paulo e o próprio Jesus. Vamos começar com Moisés. Moisés, eu vou citar só um exemplo. Moisés ficou indignado muitas vezes, justamente com o povo. Mas eu vou citar só um caso. Está registrado em Êxodo 32, 19 e 20. Vamos ler. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Olha, Moisés, irmãos, estava lá no monte, recebendo de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Só que quando ele demorou, quando ele desceu, ele encontrou o povo fazendo o quê? Encontrou o povo fazendo uma orgia, uma festa. A quem? A Deus? Não. A um bezerro de ouro. Eles haviam construído um bezerro de ouro, igual aos deuses que eles tinham visto no Egito. Esse bezerro de ouro, irmãos, era uma cópia de um deus que havia no Egito. Até hoje, os egípcios adoram um deus em forma de bezerro. Sabia disso? Até hoje eles têm esse deus lá no Egito. É o deus Apis. Estavam lá adorando. O que aconteceu? Moisés ficou o quê? Hein? Indignado. O que é que ele fez? O que é que Moisés fez? Pegou o bezerro, destruiu o bezerro no fogo. E aí, Moisés é perverso, viu, irmão? Moisés não é brincadeira não. O que é que ele fez? Ele pegou o pó, ele moeu o bezerro, pegou o pó, espalhou, jogou o pó na água e disse o quê? Façam fio agora, porque cada um de vocês vai beber dessa água. Quem aqui já bebeu água com cinza? Me digam, é bom ou é ruim? Hein? Você já bebeu água com cinza? Deve ser ruim. Água misturada com pó deve ser ruim. Mas Moisés estava o quê? Muito.
E essa indignação dele, Deus aprovou? Sim, foi correta. Porque se Moisés se mostrasse passivo, e passividade é o oposto de indignação, Deus iria castigar também Moisés se ele não tivesse tomado uma providência. Mas vamos para Paulo agora. Em duas ocasiões Paulo mostrou indignação. Uma foi em Atenas, quando ele chegou em Atenas. Ele não tinha planejado evangelizar os atenienses. Ele tinha chegado em Atenas, parado em Atenas, para esperar os seus colegas de ministério. Mas olha o que acontece quando ele estava em Atenas, enquanto ele estava em Atenas. Atos 17 e 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, eles quem? Os colegas dele de ministério. Paulo ficou, o que, irmãos? Indignado? Profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou indignado por que razão? Por causa da idolatria. Você fica indignado com a idolatria do povo? Você fica? Fique, viu? Quando você vê o povo na idolatria, fica indignado. Dizem os historiadores, irmãos, que tinham mais deuses na Grécia do que homens. Imagine, na Grécia tinha mais deuses do que homens. O panteão dos gregos era imenso. Os gregos eram tão religiosos, tão preocupados com a religião, que eles construíram um altar ao Deus desconhecido. Oxê, como é que eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Pois é. É porque eles estavam com medo, irmão, porque eles olhavam assim, bom, no nosso panteão tem mais de 1000 deuses. Será que a gente não se esqueceu de um? E esse Deus que a gente se esqueceu dele, ele pode ficar furioso, viu? Porque eles acreditavam assim, né? Se eles não adorassem aquele ídolo, o ídolo, olha, castigava eles. Por via das dúvidas, vamos construir aqui um altar ao Deus desconhecido, né? Ó. Então, irmãos, agora Paulo ficou o quê? Indignado com aquela situação. Quer ver uma outra ocasião? Quando Paulo estava evangelizando em Filipos. Ele chegou na cidade de Filipos e estava evangelizando. Olha o que levou Paulo a ficar indignado nessa cidade. Atos 16 a 18. Certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou, o quê? Indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Olha, Paulo ficou indignado contra a moça? Contra a escrava? Não. Ele ficou indignado contra quem? Contra o espírito que estava na moça. Amém? Contra o demônio. Era um demônio, irmãos. Um demônio que levava a moça a adivinhar. E Paulo, vendo isso, a princípio ele permitiu, não sabemos porquê, a princípio Paulo permitiu. Talvez ele não tivesse certeza de que naquela escrava havia ou não um espírito maligno. Na dúvida é melhor o quê? Na dúvida, irmãos, é melhor o quê? Aguardar, viu? Você está na dúvida, aguarde. Mas quando ele teve certeza que era um espírito maligno, porque, irmãos, foi difícil discernir, porque a mulher dizia o seguinte, a mulher ia atrás deles dizendo o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Se você fosse evangelizar numa cidade e alguém fosse atrás de você dizendo isso, você ia dizer o quê? Opa, me ajude, rapaz, que bom, você está me ajudando, hein? Velho.
Mas Paulo percebeu que tinha alguma coisa errada. Paulo tinha o quê? Discernimento espiritual. E quando ele teve a certeza que era um espírito maligno, ele repreendeu. Ele ficou indignado porque aquele espírito maligno estava usando aquela escrava. Ele ficou indignado com os senhores daquela escrava, porque usavam aquela escrava para ganhar o quê? Dinheiro. E ele ficou indignado com essa situação, irmãos. Muito indignado. Então eu queria mostrar com relação a Paulo essas duas situações de indignação. Agora vamos para Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ficava indignado? Ficava. Não brinque com Jesus não. Jesus ficava indignado sim. Vamos ver em que ocasiões ele ficava indignado? Teve uma vez que ele ficou indignado numa situação que envolvia criança. Sabe qual foi? Numa situação em que envolvia criança. Pastor, criança? Sim. Vamos lá. Você vai conhecer a Bíblia hoje mais, viu, irmão? Marcos 10, 13 e 14. Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou, o quê? Indignado. E lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Ô irmãos, eu fico imaginando a cena, né? Os pais trazendo as crianças, porque as crianças gostavam de Jesus, viu? Olha, irmão, quando criança não gosta de alguém, desconfie dessa pessoa, viu? Quando a criança não gosta de alguém, ou quando alguém não gosta de criança, desconfie, viu? Eu não gosto de criança não, peraí, rapaz. Se Jesus gostava, você não gosta de criança, né? Tem alguma coisa errada aí. E aí os pais vinham alegres, irmãos, para colocar as crianças no colo de Jesus, para Jesus colocar a mão nelas e abençoar. E os pais vinham alegres. E aí quando os pais chegavam com os meninos, o que é que os discípulos faziam? O que é que está escrito aqui, irmãos? O que é que os discípulos faziam? Repreendiam. Sai daqui, sai. Jesus tem tempo para criança, rapaz. Sai, vai embora. Vai, pivete, vai embora, sai. Ô, irmão. Jesus viu isso e o quê? Ficou indignado e deu uma bronca. Passou um sabão. Eu acho que eles não sabiam onde meter a cara, né? Jesus repreendeu eles na frente de todo mundo, na frente dos pais. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Amém? Olha, irmãos, que atitude, viu? Jesus ficou indignado, porque estavam proibindo as crianças de irem até ele. Por isso a gente tem que ter, irmãos, assim, né, com criança, né, às vezes a gente sabe que tem umas crianças que é meio, mas irmão, tem que, né, elas também precisam cultuar a Deus, amém? Jesus gosta de criança, amém? Jesus gosta de criança. Gostava e ainda gosta. Ele gosta de criança, Jesus gosta, viu? Então cuidado quando você for mexer com criança, né, fazer algum mal para a criança, porque Jesus fica indignado. Uma outra ocasião em que Jesus ficou indignado, está lá em Mateus 17. É um episódio que todo mundo conhece também. Que eu creio, né? Eu vou ler o texto e explico depois o contexto. Jesus respondeu: ó geração teimosa e sem fé, até quando terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Em que situação foi essa? Quem pode me ajudar? Aí só quem lê a Bíblia é que vai saber. Que ocasião foi essa? Um pai que trouxe o filho endemoniado
para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio. Os discípulos expulsaram? Não. Por que não expulsaram? Porque não tinham fé suficiente. Quando Jesus chegou, porque Jesus estava lá no monte, orando, Monte da Transfiguração. Quando Jesus chegou, o pai do menino viu lá a confusão, o bolo formado. O que é que está vendo aí? O que é que está vendo? O pai do menino disse, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orarem por ele, expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. Quando Jesus ouviu isso, ele disse o quê? Ó geração teimosa, sem fé. E aqui tem um desabafo. Jesus fez desabafo? Fez. Pastor, Jesus desabafava? Desabafava. Olha aqui um desabafo. Qual foi o desabafo? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Xiii. Eita. Será que, irmãos, que misericórdia Deus fazer esse desabafo com a gente, viu? Dizer assim para mim e para você, até quando, rapaz? Eu vou ter que suportar você? Misericórdia, viu? Diga misericórdia. Deus, eu não quero ouvir isso não, viu? Até quando eu vou suportar você? Até quando? Desabafo. Irmãos, é claro que Jesus aqui estava o quê? E sabe o que é que indignou Jesus? O quê? A falta de fé. Você sabe que falta de fé nossa indigna Jesus? Cuidado, viu? Se você não tem fé, aquela fé toda, Jesus está indignado com você. Porque era para você ter fé. Era para você exercer fé. Aí Jesus ficou indignado com a falta de fé. Primeiro ele fica indignado porque estavam afastando as crianças dele. Então isso indigna Jesus. Segundo, por causa da falta de fé do povo. A nossa falta de fé indigna. Quer ver uma outra coisa que deixa Jesus indignado? Eu não vou mostrar o texto, porque todos conhecem o texto. Jesus um dia foi visitar o templo. E ele encontrou lá no templo, no lugar que era para os gentios estarem adorando a Deus. Porque havia no templo, irmãos, o lugar dos judeus, dos homens judeus. Havia o lugar das mulheres, que as mulheres não podiam ficar com os homens. Então tinha um pátio dos homens, o pátio das mulheres judias, e tinha o pátio dos gentios. Os gentios nesse pátio, eles podiam ficar adorando a Deus nesse pátio. Eles não podiam passar para o outro lado, para o outro pátio, porque senão eles iam morrer. Eles eram apedrejados na hora. Mas tinha o lugar deles, para eles estarem adorando, para estar cultuando ao Senhor. Só que quando Jesus um dia chegou lá, nesse lugar, nesse pátio, que era para os gentios, o lugar dos gentios estarem adorando, estava cheio de quê, irmão? De barraca. Barraca de acarajé, de vatapá. Cheio de barraca. Barraca de mungunzá. E todo mundo comprando e vendendo. Quanto é? Faz 3 por 5, 5 por 3. Uma quermesse, né? Quermesse, esses negócios. Quando tem essas festas, o pessoal não arma barraca, essas barraquinhas. Estava assim as barraquinhas. Gente trocando dinheiro. Troca o dinheiro aí. Irmão, para quê? O que é que Jesus fez? Ele fez uma coisa. Fez lá na hora. Fez o quê, irmãos? Ele preparou um material. Ele criou um instrumento lá. Chicote, irmão. Diga para quem está ao seu lado, um chicote. Chicote? Para que Jesus quer chicote? Você sabe para que ele quer chicote? O que é que ele fez? Pegou o chicote. Não teve conversa, irmão. Jesus não foi no diálogo, não. Por favor, dá para você retirar a barraca daí? Foi assim? Foi não. Quando os cambistas viram, irmão, já viram a galinha pulando. Quando eles viram, quem conseguiu correr, correu. Quem não conseguiu correr, tomou chicotada pelas costas, na cabeça, lapada nas pernas. Que o negócio... Está lá escrito, e Jesus pegou o chicote e pô. Jesus ficou o quê, irmãos?
Não faça da casa do Senhor comércio. Não faça do evangelho comércio. Infelizmente, irmão, muita gente está fazendo o evangelho de comércio, viu? Vão pagar caro. Quem faz o evangelho de comércio vai pagar caro. Porque Jesus fica indignado com isso. Né? Fica indignado. E o último exemplo que eu quero citar. Foi durante uma cura. Marcos 3, 1 a 5. E foi numa sinagoga. Né? De novo Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Esses que estavam observando Jesus, irmãos, eram os fariseus. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indigno e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Amém? Jesus, como de costume, né, um bom judeu, ele estava na sinagoga dia de sábado. Ele foi para uma sinagoga. Chegando lá, ele percebeu um homem que tinha uma mão ressequida, ou seja, uma mão mirrada, seca, né? Uma mão mirrada, seca. E estavam ali na sinagoga os líderes religiosos. Era dia de sábado e eles queriam ver se Jesus ia curar aquele homem no dia de sábado. Olha só, irmãos, olha só o pensamento desse povo, dessa gente, desses religiosos. Jesus, sabendo disso, e Jesus não recua de desafio. O nosso Jesus é corajoso. O nosso Jesus tem peito, amém? Primeiro chama o homem para onde? Para o meio da sinagoga. Vem para o meio, porque o que eu vou fazer todo mundo vai ver, amém? Jesus aceitou o desafio deles. Vocês estão me desafiando? Pois é, eu aceito o desafio. Vem para o meio, vem para cá para o meio, que todo mundo vai ver o que eu vou fazer. E aí, Jesus fez uma pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Interessante, irmãos, que esses fariseus que estavam criticando Jesus, quando caía o boi deles, né? Porque muitos tinham criação de boi, de gado. Quando um boi caía, né? Ou uma vaca deles caía numa vala, mesmo se fosse dia de sábado, sabe o que eles faziam? Tiravam o boi de lá, tiravam a vaca de lá. Podia ser sábado, ou seja, eles preocupavam-se mais com os ani do que com as pessoas. Por isso, irmão, Jesus ficou indignado, porque eles preferiam ver aquele homem com a mão mirrada, continuar com a mão mirrada, do que ser curado, só porque era sábado. E aí Jesus disse: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Irmãos, dureza de coração faz com que Jesus fique indignado, viu? Cuidado. Cuidado com esse tipo de comportamento. Dureza de coração, indignação, porque causa indignação. Causa indignação. Agora, irmãos, vamos ter cuidado com a indignação. Eu disse no início que pode haver uma indignação errada. Pode ou não pode? Pode. Quer ver o exemplo de uma indignação errada? A de Caim. Caim ficou indignado quando Deus não aceitou a oferta dele e aceitou do irmão Abel. Diz lá o texto que o semblante de Caim caiu, ficou chateado, né? Estou indignado. O Senhor aceita a oferta do meu irmão e não aceita a minha, por quê? O que é que Deus falou para ele? Caim, toma cuidado. Essa indignação ou esse pecado está aí, na tua porta, querendo te pegar. Mas cabe a você dominar isso. Aquela indignação era correta, irmãos? De Caim? Não, era errada. E aí Deus está nos alertando nessa manhã para a gente ter cuidado com esse tipo de indignação. Tem marido que fica indignado porque a mulher botou um pouquinho mais de sal no feijão. E diz a desaforo para a mulher: ô irmão, está correta essa indignação?
Não, está errado. Irmãos, tem indignação que não é correta, que é fora de propósito, e essa indignação aqui Deus não quer, amém? Eu estou indignado. Sim, indignado com o quê? Vamos lá. Ou diga o que é que você está, o que é que está lhe indignando para a gente ver se está correto ou não. Porque se for contra injustiça, tudo bem. Contra pecado, tudo bem. Contra o demônio, tudo bem. Fica indignado mesmo contra o demônio. Aí tudo bem. Mas depende da sua indignação. E uma coisa, irmãos, muito importante, é que antes de nós ficarmos indignados com os outros, vamos ficar indignados com a gente, viu? Com o nosso pecado. Porque tem muita gente que gosta de tirar a trave que está no olho do irmão, fica indignado, né? Pecador, como é que pode? Pecador, vocês não estão vendo isso não? Pecado! Sim, muito bem, gostei da sua indignação. Mas, você já olhou para você? Para o seu pecado? Irmãos, isso aconteceu, sabe com quem? Com nada mais, nada menos, o rei Davi. Davi. Os irmãos conhecem, né? Davi cometeu um pecado sério com Batseba. Pecou. Só que Davi ficou na dele, não se indignou com ele. E aí um dia, Davi recebeu a visita do profeta Natan. Vamos ver como é que foi essa visita? A visita. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Isso depois, de um ano, já tinha se passado do fato. Ao chegar, ele disse a Davi, Davi, agora eu estou parafraseando, colocando aqui as minhas palavras. Davi, eu tenho um fato para te contar, que aconteceu. Conte, Natan. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. É praticamente um cachorrinho, né? Cachorro de estimação. Era como o quê? Uma filha para ele. Amém? Certo dia, um viajante chegou na casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar-lhe uma refeição. O rico, irmão, tinha ovelha, muita ovelha, mas não quis pegar nenhuma ovelha dele. O que é que ele fez? Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ou seja, ele foi na casa do pobre, não sei se pegou na força, se roubou, mas o certo é que ele pegou a ovelha que estava na casa do pobre. Bom, essa é a história, Davi. Já acabou, Natan? Já é a história. Essa é a história. Então Davi encheu-se de ira. Ficou indignado contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Me diga, Natan, quem ele é, e eu vou mandar matá-lo agora. Eu sou rei, tenho essa autoridade, uma injustiça dessa no meu reino não vai passar em branco. Ele vai pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O que é que Natan disse? Davi, você é esse homem. E agora? Você é esse homem. Ou seja, Davi se indignou contra o homem rico, mas não se indignou com o pecado dele. Irmãos, estão entendendo? Examine a sua indignação. Veja se ela é justa ou não, porque se não for, meu irmão, você está errado, viu? Você está errado. Você está errado. Irmãos, e temos que ter cuidado com a passividade espiritual. O que é passividade? É falta de capacidade de manifestar indignação. Vou repetir. Passividade é falta de capacidade de manifestar indignação.
Sinônimo de passividade: falta de ação, omissão, indiferença e inércia. Cuidado com passividade, porque teve um homem que pagou caro pela sua passividade. Eu citei aqui os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. O pai, Eli, sabendo do comportamento errado dos filhos, não proibiu o erro dos filhos. Apenas diz a Bíblia que teve lá uma vez que ele disse assim, chamou os 2 e disse: oi, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo, não façam mais não, viu? Está errado. Só isso. Mas ele não tomou nenhuma. Qual era a atitude correta de Eli? O que ele tinha que fazer, irmãos? Afastar os filhos. Bom, vocês não vão mais, enquanto vocês estiverem agindo assim, vocês não vão mais oficiar dentro do templo. Vocês não vão mais exercer o ministério de vocês dentro do templo. Até vocês se consertarem. Eu sou o pai de vocês, sou o sumo sacerdote aqui, eu que mando, cai os 2 fora daqui. Mas não, ficou só na conversa. Aí Deus chamou Eli: vem cá. Você não me honrou. Você não ficou indignado com a atitude dos seus 2 filhos. Por isso, presta atenção, Eli. Eu vou matar os 2 no mesmo dia. E outra coisa, e você não vai plantear e não vai chorar. Se você chorar, o cacete vai cair em cima de você. Então, ó, tá vendo? Você vai ficar calado. Você vai ver os 2 no caixão. Vai enterrar os 2 e não vai derramar uma lágrima sequer. Tá vendo? Ai, irmão, Deus é assim, viu? Deus é assim. E isso aconteceu, viu, irmão? Morreu os 2 quando estavam lá. E aí, Eli enterrou os 2. Então, ó, cuidado. Nós não podemos ser passivos, irmãos. Como foi Eli. Ou como foi os crentes de Corinto. Paulo, irmãos, repreendeu a passividade dos crentes de Corinto diante de um pecado que um membro da igreja de Corinto tinha cometido. E eles não estavam nem aí, olha. Estavam nem aí. O homem pegou a mulher do pai, se deitou com ela, e a igreja nem aí. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Paulo chama a atenção deles. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E eles sabiam quem era essa pessoa, eles sabiam. E olha o que Paulo disse: e vocês estão tão orgulhosos? Vocês não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Irmãos, isso é o que? Omissão, passividade. Os crentes de Corinto acharam, não é normal, ninguém está indignado. Agora, irmãos, ainda bem, né, que depois eles mudaram de atitude com relação a esse homem aqui. Porque quando eles receberam essa carta de Paulo aqui, eles se arrependeram. E olha Paulo escrevendo mais tarde para eles, lá em 2 Coríntios 7,11, olha o que Paulo diz, sobre o mesmo caso, olha o que Paulo diz: vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Ou seja, irmãos, eles tomaram atitude com relação ao homem. Eles tomaram atitude. Mudaram, graças a Deus. Deixaram de ser passivos para agir corretamente. Então, irmãos, a passividade espiritual é terrível. E a Bíblia diz, irmãos, para a gente encerrar, a Bíblia diz, Deus fala, né? Deus fala lá em Apocalipse 3, 15 e 16, o texto não está aí, mas o texto é bastante conhecido. Jesus disse, Deus falou que Ele vai vomitar os passivos, espiritualmente, que são passivos espiritualmente. Ou seja, aquelas pessoas que não são, o quê? Nem fria, nem quente, são o quê? Mornas, ou seja, são passivas. Para elas a vida de espiritual é indiferente, passiva. Ela não se indigna com nada, com o pecado, com o demônio,
com os demônios, com as coisas erradas que acontecem. É como a gente fala, é um sangue de barata. Eita, crente sangue de barata. Não é, peraí, irmão. Tenha cuidado com essa passividade que você acha até que é virtude. Olha como eu sou passivo. Essa passividade está passando do limite, viu, irmão? Jesus não era passivo assim. Ele ficava chateado, ele ficava indignado em determinadas ocasiões. Deus, como nós vimos, ficava indignado. Moisés ficou, Paulo ficou, e você não fica. Que é isso? Está errado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pedir a Deus, Senhor, nos dá indignação correta. Amém? Irmãos, eu não gosto de crente que... Eu às vezes fico indignado aqui no púlpito. E eu falei isso no primeiro culto, né? A minha mãe está em casa, né? Ela fez 91 anos agora, irmão. Glória a Deus. Aí ela não pode vir, né? Ela fica assistindo de casa. Aí quando ela disse para a menina que está cuidando dela, olha, o pastor está retado. O pastor fica retado também. Irmão, quando a gente vê certas coisas, e crente, né? Crente parece que é medroso, fujão, né? Para ele, vamos ter um jejum dia domingo, para ele. É passivo. Ele não se indigna com a situação, né, do Brasil, com nada. Olha, peça a Deus para te dar sangue nessa manhã, amém? Senhor, que corra sangue nas minhas veias, pastor. E você que gosta toda hora de ficar indignado, cuidado com sua indignação, rapaz. E que indignação é essa? É de quê? Que eu estou mexendo é com você, é sua carne, né? Essa indignação é pecado. Você tem que se indignar pelas coisas certas, e não pelas coisas erradas, que não tem nada a ver. É isso que Deus está falando nessa manhã. Fique indignado com as coisas certas, com o pecado do ser humano, com a ação do demônio aí na vida das pessoas, com as crianças lá que estão sendo violentadas aí. É isso. Como está acontecendo hoje no Brasil. Fique indignado com a pandemia. É isso. E não perca seu tempo mais. Feche seus olhos. Vamos estar orando nessa manhã. Fale com Deus. Você precisa ser cheio do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito se indigna pelas coisas certas. Se indigna corretamente. E na hora certa também. Viu? Tem hora certa. Tem hora certa, motivo certo de ficar indignado, revoltado, chateado. Tem hora certa. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Nos dá a indignação correta, Pai. Não a indignação da carne humana. Não a indignação de Caim. Porque a oferta dele não foi aceita. E ele se sentiu ofendido, humilhado, desprezado. Mas nos dá a indignação de Deus. Nos dá a indignação de Jesus, de Moisés, de Paulo, de Pedro. Queremos ter a indignação correta, Pai. Ó Deus, não queremos ser crentes passivos. Não queremos passividade espiritual na nossa vida, Pai. Porque sabemos que o Senhor vai vomitar da Tua boca aqueles que são mornos, aqueles que são passivos. Nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos dá entendimento da Tua palavra. E nos muda, Senhor, a partir dessa manhã. Nos muda a partir dessa manhã, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. É a nossa oração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.